Olá, pessoal! Hoje nós estamos trazendo para vocês a resolução de 6 questões do Enem, voltadas para a temática de separação de misturas. Nós já trabalhamos em vídeos anteriores sobre esse tema e tem sido um assunto bastante recorrente nas provas do Enem e por esse motivo nós estamos focando nesse ponto. E como são cobradas as questões que envolvem separação de mistura na prova? Geralmente elas vêm linkadas a problemas ambientais, tratamento de água, por exemplo, tratamento de esgoto doméstico, tratamento de efluentes, no modo geral, processos industriais, resíduos sólidos para fins de reciclagem. E isso ocorre devido à questão de sustentabilidade estar tão em alta nos últimos tempos, devido ao problema da poluição ambiental. Então, se você ainda não assistiu nossos vídeos que trabalham sobre esses conteúdos, dá uma passadinha no nosso canal, assiste os vídeos para você entender melhor esse tema. Também deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, indique nosso canal para seus amigos e siga-nos também no Instagram. Nosso perfil é prof.sheila-souza. Lá nós temos algumas dicas sobre questões voltadas para a química. Então, vamos começar? Como eu falei para vocês, hoje nós vamos trabalhar resolução de questões do Enem sobre o tema separação de misturas. A questão 1 foi do Enem de 2014 e diz o seguinte: o principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno, que é o isopropilbenzeno. A equação mostra que esse processo envolve a formação do hidroperóxido de cumila, que em seguida é decomposto em fenol e acetona, ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual. Então, aqui está a equação. Nós temos a reação do cumeno, que é esse composto aqui, uma reação de oxidação, na presença de um catalisador, formando o hidroperóxido de cumila, que em meio ácido reage, formando fenol mais acetona. Então, o que é o fenol? O fenol é uma substância no estado líquido. E a acetona é uma outra substância no estado líquido também. Continuando a leitura da questão, diz o seguinte: considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, o método utilizado para a separação da mistura em escala industrial é a... Então, o que é que você precisa saber para fazer uma questão desse tipo? Além de conhecer bem os métodos de separação de mistura, é importante também você conhecer minimamente de química orgânica. Aqui nós temos duas substâncias, que é o fenol e a acetona. São substâncias orgânicas. O fenol é uma substância da classe dos fenóis e a acetona da classe das cetonas. Então, são duas substâncias orgânicas. Substâncias orgânicas, elas vão gerar entre si uma mistura miscível, ou seja, uma mistura que vai haver apenas uma fase, com pontos de ebulição diferentes. Então, para você saber que os pontos de ebulição são diferentes, é importante que você conheça sobre as funções orgânicas. Para separar dois líquidos que formam uma mistura miscível, uma mistura de uma única fase, com pontos de ebulição diferentes, qual é a técnica mais utilizada? É a filtração? Letra A? Não. A filtração ela serve para separar sólido de líquido que não se misturam. A ventilação não pode ser também, porque a ventilação é utilizada para separar misturas sólidas, que têm diferentes densidades. A decantação também não é. Na decantação, a gente separa líquido de sólido que não se misturam,
ou líquidos que não se misturam. A evaporação também não é. E, por último, ficou a letra E, que é a resposta correta, a destilação fracionada. Nesse caso aqui, nós temos uma mistura de dois líquidos miscíveis, que deverão ser separados por destilação fracionada, que é a técnica de separação utilizada para separar esse tipo de mistura. Ficou claro? A questão 2 é do Enem de 2017 e diz o seguinte: a farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo desta semente, rico em substâncias lipossolúveis, com massas moleculares elevadas. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas, insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais hidrossolúveis. Considere o esquema, que resume o processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça dourada. Então, aqui nós temos o esquema. Continuando a leitura da questão, diz o seguinte: o óleo de linhaça será obtido na fração letra A, destilado 1, letra B, destilado 2, letra C, resíduo 2, letra D, resíduo 3, ou letra E, resíduo 4. Aqui nós já temos a resposta, a alternativa correta é a letra E, resíduo 4. Então, agora vamos analisar a questão. Uma coisa interessante é que aqui nós temos duas palavras que são importantes para essa questão, para o entendimento: substâncias lipossolúveis e sais minerais hidrossolúveis. O que é que isso quer dizer? Substâncias lipossolúveis são substâncias que se dissolvem em gorduras, enquanto que sais minerais hidrossolúveis são sais minerais que se dissolvem em água. Então, essa é a diferença. Aqui no esquema, a gente vê que a farinha de linhaça recebe uma adição de éter etílico, que é uma substância orgânica. Em seguida, é feita a agitação, gerando uma mistura heterogênea. Essa mistura vai ser filtrada, formando um resíduo 1, que ficará retido no papel, e um extrato etéreo, que aqui ele denomina também de fase orgânica. Por receber essa denominação de fase orgânica, a gente já entende que nós teremos nesse filtrado uma mistura do óleo de linhaça e do éter etílico que foi adicionado à farinha. Esse extrato ele segue para a destilação, gerando um destilado 1 e um resíduo 4. Na destilação, esse destilado 1 provavelmente será o éter etílico, porque é uma substância que é mais volátil. Por ser mais volátil, ela é destilada primeiro. E no resíduo, com certeza, nós teremos o óleo. Ele é a substância menos volátil, será a substância que ficará dentro do balão de destilação. Então, a alternativa correta, letra E, resíduo 4. A questão 3 é do Enem PPL de 2016. PPL é o Enem aplicado para pessoas privadas de liberdade. Diz o seguinte: em Bangladesh, mais da metade dos poços artesianos, cuja água serve à população local, está contaminada com arsênio proveniente de minerais naturais e de pesticidas. O arsênio apresenta efeitos tóxicos cumulativos. A ONU desenvolveu um kit para tratamento dessa água, a fim de torná-la segura para o consumo humano. O princípio desse kit é a remoção do arsênio por meio de uma reação de precipitação com sais de ferro 3, que origina um sólido volumoso de textura gelatinosa. Com o uso desse kit, a população local pode remover o elemento tóxico por meio de... Então, qual é o princípio da técnica? Como a questão mesmo já diz, a questão já dá essa resposta. Ela fala que o arsênio precipita na presença de sais de ferro 3, formando um sólido de volume gelatinoso. Então, quando diz que precipita,
já nos remete à possibilidade de haver mais de uma fase nessa mistura. Então, uma fase será o aglomerado das impurezas do arsênio, né? Juntamente com os sais de ferro 3. Aqui diz que ele apresenta uma textura gelatinosa. E a fase líquida será, então, a água. Então, qual técnica a gente pode utilizar para separar líquido e sólido que não se mistura? É a fervura? Não, porque a fervura vai fazer com que a água evapore. A letra B, que é a alternativa correta, diz que é a filtração, porque nesse caso, no filtro, vai ficar retido o sólido gelatinoso e o filtrado será a água livre de arsênio. Nesse caso, a destilação não será, porque aqui nós temos uma mistura heterogênea. A calcinação também não será. A calcinação ela vai fazer com que a água evapore por completo. E a evaporação também. Então, a alternativa correta é a letra B. A questão do número 4 é do Enem de 2017 e diz o seguinte: as centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga, obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função de quê? Então, a centrífuga funciona através da rotação, né? E é utilizada para separar misturas heterogêneas em que ocorre a formação de duas ou mais fases. Nesse caso, ela funciona por meio das diferentes densidades, que é a letra A da questão. A questão 5 é do Enem de 2015 e diz o seguinte: um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju, LCC. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas. Por suas características, interagem formando agregados com o petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas. Essa técnica considera dois processos de separação de misturas, sendo eles, respectivamente. Essa questão é uma questão bem simples de resolver, basta que a gente identifique os dois processos para a separação desse petróleo que está contaminando a água. Então, aqui nós temos o seguinte: o plástico é adicionado na água. Isso faz com que as moléculas do petróleo, por terem afinidade com a composição do plástico, grudem no plástico, formando um aglomerado, formando flocos. Esses flóculos vão sofrer decantação. Posteriormente, é adicionada as nanopartículas magnéticas, que por ação de um campo magnético serão retirados da água, ficando desta forma a água livre desta contaminação, que é o petróleo. Então, a alternativa correta, como nós já temos aqui marcado, é a letra C, floculação e, posteriormente, a separação magnética. Já a questão 6, que é do Enem de 2013, diz o seguinte: entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio, que em meio alcalino forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio se aderem. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas é a letra A, flotação, que é a alternativa correta, letra B, levigação, letra C, ventilação, letra D, peneiração e letra E, centrifugação. Então, vamos analisar aqui. O sulfato de alumínio é uma substância bastante utilizada em estação de tratamento de água. Geralmente se utiliza ele em meio alcalino
porque o sulfato de alumínio vai reagir com os íons hidroxila, formando hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio tende a remover as impurezas que estiverem dentro da água. Mais uma vez aqui, nós vamos ter a formação de flocos. Só que esses flocos aqui vão ficar suspensos na água. Por isso que o nome da técnica é flotação. Vamos ter os flocos boiando na superfície da água. Dessa forma, é possível fazer a remoção das impurezas. A levigação não é, porque é uma técnica que se utiliza a força da água para arrastar sólidos menos densos, que aqui não é o caso. A ventilação, como o próprio nome já diz, utiliza a força do vento, também para arrastar sólidos de densidade menor. A peneiração se utiliza a peneira e a centrifugação, a centrífuga. Então, neste caso aqui, a questão fala apenas no sulfato de alumínio, nos remetendo à letra A, flotação.